serviço de Correios é um dos mais antigos da sociedade. Cabe a ele garantir a comunicação que envolve o envio de documentos e encomendas entre um remetente e um destinatário. Só no ano passado, 217 milhões de correspondências circularam pelo país. Documentos de natureza administrativa, social, comercial, entre outras. O serviço postal foi criado em 1663 como atividade pública. Em 1969, foi transformado na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. A empresa emprega atualmente 155 mil funcionários e faturou só no ano passado mais de 13 bilhões de reais. Entregas de contas de luz, telefone, cartões de crédito, encomendas de dentro ou fora do país. Um serviço essencial usado por quase todos os brasileiros. Mas o que pouca gente sabe é que o serviço foi alvo de uma longa disputa judicial. O caso veio parar no Supremo. As empresas de distribuição questionaram a exclusividade dos Correios no setor. O monopólio dos Correios é o tema do programa Grandes Julgamentos do STF de hoje. A entrega de documentos pessoais de interesse específico do destinatário, como cartas, cartão postal e correspondência agrupada, é feito somente pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. A ECT, como também pode ser chamada, tem o monopólio das cartas, regulamentado pela Lei 6.538, de 1978. O problema é que o artigo 177 da Constituição, que define os monopólios existentes no Brasil, não abrange os serviços postais. E por isso, outras empresas privadas também faziam a distribuição de encomendas e serviços que só poderiam ser realizados pelos Correios. Com a indefinição, a Associação Brasileira das Empresas de Distribuição, a ABRAED, entrou com uma ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental no Supremo. A associação defendeu no Supremo que o monopólio postal não estava previsto na Constituição Federal de 88. Além disso, argumentou ainda que a exclusividade dos Correios poderia impedir a livre iniciativa, a livre concorrência e o livre exercício do trabalho. Não há ofensa à livre iniciativa, o exercício pela empresa pública daquela atividade que a Constituição definiu como postal. Agora, foi definido pela ADPF 46 como postal também a entrega das cartas e, portanto, se é monopólio excluído da iniciativa privada esse atendimento, ou seja, as empresas privadas não podem entregar cartas. Os Correios defendem que a definição de carta, prevista na Lei de 1978, alcançaria indiscriminadamente toda a comunicação escrita de qualquer natureza de interesse específico do destinatário. Isso incluiria contratos, documentos de importação e exportação, extratos e boletos bancários, cheques, carnês, cartões de crédito, faturas, entre outras correspondências. Basta que seja definido o seu destinatário, ela é carta. A troca, então, desse objeto entre duas pessoas, entre um emitente e um destinatário, a define com carta, independente do seu conteúdo. Logo, só os Correios podem entregar, até o limite de 500 gramas, por exemplo. Boletos bancários, contas de água, luz e telefone, mantêm-se dentro do monopólio. Portanto, só podem ser prestados esses serviços postais pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Para este diretor de uma empresa de logística e distribuição com sede em Brasília, o monopólio é prejudicial para o setor e para a sociedade. O monopólio, ele restringe a nossa área de atuação, né? Reduz a nossa quantidade de volumes entregues, porta a porta. E, então é um impacto muito grande, porque tem uma grande fatia de mercado que a gente não pode entrar. Já tem exclusividade, por exemplo, no SEDEX, que eu acho que é um trabalho que os Correios fazem bem, né? Em função até do próprio movimento, em função do próprio... Mas o custo do SEDEX, né, ele é
Ele, se repartir muito, ele fica inviável. Então, ele mais concentrado talvez seja melhor. Agora, o restante não. O restante eu não vejo nenhum motivo para ser exclusivo, para ser monopolizado por uma única empresa. O argumento é compartilhado por quase todas as empresas de distribuição. Elas têm o serviço de entrega limitado por conta da delegação atribuída pela União aos Correios. Um monopólio maléfico para o mercado, né? E que acho que não deveria existir. Acho que o mercado deveria ter uma livre concorrência para as empresas que tivessem melhor qualidade, melhor competitividade, menor custo, pudesse pagar qualquer serviço, pudesse fazer qualquer trabalho de distribuição porta a porta. E não só o correio ficar restrito a determinada linha de produto que hoje nós não podemos atuar. No próximo bloco você vai ver como foi o julgamento da ADPF que garantiu a permanência dos Correios à frente da distribuição exclusiva das cartas no Brasil. Eu não posso falar em monopólio. Aí o que há é um privilégio. Aí é um lugar do Estado. O serviço público, como diria Pontes de Miranda, assim é porque a Constituição assim quer. Comungo com o pensamento de que serviço postal é serviço público, não atividade econômica em sentido estrito. O programa de hoje apresenta a decisão sobre o monopólio dos Correios. A ADPF número 46 começou a ser julgada pelo plenário do Supremo em 2005, no processo apresentado pela Associação Brasileira das Empresas de Distribuição, a ABRAED. A disputa era por espaço com os Correios na entrega de algumas correspondências. No tempo em que se multiplicam os meios de comunicação interpessoal que vou concluir, senhor presidente, que vão do motoboy ao correio eletrônico, que em português se diz e-mail, que circula desde satélite, fibra ótica, é um anacronismo, um atavismo, a ideia de que a comunicação interpessoal entre pessoas deve ser feita por um serviço estatal monopolizado. É mais ou menos como tentar colocar o gênio de volta na garrafa. É como tentar escorar a correnteza com as mãos. Não é uma opção ideológica, não é uma opção filosófica, é um fato. É uma circunstância da vida. O relator da ADPF votou pela quebra da atividade exclusiva pelos Correios. O longo voto foi proferido em 2005. Os preceitos tidos por violados são essenciais à ordem constitucional vigente, configurando princípios e fundamentos da República Federativa do Brasil, como a livre iniciativa, também a liberdade no exercício de qualquer trabalho, artigo 5º, inciso 13, a livre concorrência, artigo 170, cabeça, inciso 4, e o livre exercício de qualquer atividade econômica. Durante o voto, o ministro Marco Aurélio fez uma profunda retrospectiva histórica da participação do Estado na economia. Será que o sentido da expressão manter o serviço postal é hoje o mesmo de 200 anos atrás, quando, pelo alvará de 20 de janeiro de 1798, instituiu-se que competia aos poderes públicos o processo de organização postal dos Correios terrestres? Será que se está condenado a ficar permanentemente atrelado ao passado, ignorando que o sentido das normas também é condicionado pela evolução da vida em sociedade? A resposta é desenganadamente negativa, revelando-se um sonoro não. O relator foi favorável à privatização do setor. Já o ministro atualmente aposentado, Eros Grau, que votou em seguida, abriu divergência. Para ele, o serviço deve ser feito
exclusivamente pelo Estado. O ministro também argumentou que, ao dispor sobre a entrega de correspondência como serviço público e não como atividade econômica, a Constituição Federal recepcionou a Lei 6.538, que regulamenta o monopólio de cartas. Eu não posso falar em monopólio. Aí não é monopólio, porque o monopólio é de atividade econômica. Aí o que há é um privilégio. Privilégio do serviço público. Portanto, não é exceção. Não é, se me permitir, aí é um lugar do Estado. Não é? Aliás, a própria noção de Estado moderno, que surge a partir de inúmeros movimentos e fenômenos, encontra nesse fenômeno do privilégio postal um dos seus elementos fundamentais. Portanto, só para esclarecer, eu não posso raciocinar em termos de iniciativa privada, porque esse é um lugar do Estado. Não é? Bom, eu não sou eu quem diz é a Constituição. O julgamento foi marcado por grandes debates sobre a natureza dos serviços postais. A grande resposta era saber se eles se configuram como públicos ou se têm natureza de atividade econômica. Na medida em que próprios da União, é porque estão fora das relações de comércio. O que é próprio da União é de natureza pública. E a Constituição deixa isso clarissimamente posto. O serviço público, como diria Pontes de Miranda, assim é porque a Constituição assim quer. Ela quer que o serviço postal e o Correio Nacional sejam de competência da União e, nesta condição, exclui da submissão obrigatória aos princípios que foram listados pelo arguente, neste caso, que seriam da livre iniciativa e da livre concorrência, exatamente porque o regime jurídico aqui é diferenciado. Eu entendo que a competência privativa da União para manter o serviço postal, nos termos do artigo 21(10) da Constituição, não engloba a correspondência comercial e a entrega de encomendas. Esses serviços não estão, a meu ver, abrangidos pelo monopólio estatal, que se limita ao serviço postal estrito sensu, ou seja, a entrega de correspondência pessoal, inclusive ligada à garantia que a Constituição estabelece relativamente à inviolabilidade do sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, a emissão de selos, etc., enquanto serviço público, todos aqueles serviços que estão alinhados no artigo 9º da lei impugnada. O ministro Ricardo Lewandowski votou parcialmente favorável à ADPF, que questionava a exclusividade da entrega pelos Correios. Eu entendo que estão fora do monopólio estatal a entrega de talões de cheque, de cartões de crédito, cartões de cobrança, brindes, documentos, amostras trocadas entre empresas, jornais, revistas, impressos, que constitui uma atividade tipicamente econômica, até porque uma solução, em sentido contrário, militaria contra a realidade já delineada no mundo globalizado. A livre iniciativa configura um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito e é um postulado que deve servir de baliza para a interpretação de todos os outros dispositivos da Constituição, inclusive aqueles concernentes às competências da União. E as exceções, como se sabem, devem ser interpretadas de modo estrito, ainda que se considere o serviço postal, que o serviço postal é exercido sob regime de monopólio, ou até sob regime de privilégio de serviço público. Se nós entendemos assim, nós estaríamos dando uma interpretação extensiva ao comando constitucional que estabelece o monopólio, se é que estabelece, da União no que tange aos Correios, em detrimento da iniciativa privada, que é um dos fundamentos, como eu disse, do Estado Democrático. Aliás, não sou eu que digo, são os constituintes que disseram. O plenário ficou dividido. Foram 6-4 a favor do monopólio dos Correios. Apenas o ministro Menezes Direito não participou do julgamento. Ele, que faleceu em setembro de 2009, se declarou impedido de votar. Com a análise de um tema muito polêmico e que poderia mudar drasticamente o futuro das entregas das encomendas expressas e de cartas no país, no julgamento do Supremo não faltaram pedidos de vista. 3 ministros pediram mais tempo para analisar o processo.
entre eles o ministro Joaquim Barbosa e a ministra atualmente aposentada Ellen Grace. Comungo com o pensamento de que serviço postal é serviço público, não atividade econômica em sentido estrito. Não se trata, no caso, de exploração de atividade econômica, pura e simples, mas como o próprio nome diz, de prestação de serviço público. Serviço postal, serviço que o Constituinte confiou à União para que o mantivesse, e serviço que ela, a União, tem o dever de prestar em todo o território nacional e que exercita por delegação legal a uma empresa pública expressamente constituída para tal finalidade. E ainda, senhores ministros, por não ser atividade econômica em sentido estrito, é que não se lhe podem ser aplicados os princípios da livre concorrência e da livre iniciativa, como pretende a arguente. Parece que a própria evolução social e econômica estaria a sinalizar aqui um tipo de processo de inconstitucionalização. A própria dinâmica hoje dos serviços, a abrangência, estaria a indicar uma certa obsolescência dos dispositivos, pelo menos se lidos na sua literalidade estrita. Eu não consigo imaginar, por exemplo, que nós possamos invocar esta ideia do serviço público monopolístico para a entrega dos jornais, que se faz em geral hoje às 5 horas da manhã, e dizer que toda essa atividade hoje que é desempenhada por empresas privadas tivesse que ser desempenhada exclusivamente pela empresa de Correios e Telégrafos. Parece que isso já está sendo revisto pela realidade, imaginando aí a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição. Primeiro, os ministros se manifestaram favoráveis à exclusividade dos Correios nos serviços de cartas sociais. Depois, sobre o monopólio postal em relação à entrega de boletos como cartões de crédito e mala direta. Por 6 votos a 4, foi confirmada a exclusividade da empresa estatal. Não se pode ter por compatível com o modelo constitucional a norma veiculadora de um preceito primário de incriminação, como aquela constante do artigo 42 da Lei 6.538 de 78, não apenas pela evidente generalidade de seu conteúdo, mas por se caracterizar como uma regra de tipicidade excessivamente aberta. E isso aí frustra, na verdade, a própria função constitucional do tipo penal, que é uma função de garantia. Não se quer declarar a inconstitucionalidade total da lei, o que se quer declarar é que ela é abrangente demais, que o seu conteúdo compatível com a Constituição é menor. Menor em que sentido? Só tudo que está na lei vale e é compatível com a Constituição, desde que se restrinja a carta no sentido que está discriminado no estilo. O papel do Supremo Tribunal Federal tem sido esse de guardião último da Constituição e da regularidade, da constitucionalidade das leis. Representa uma vitória porque estabilizou uma discussão que durava desde a Constituição de 88, para saber se efetivamente essa lei de 78 tinha ou não sido recepcionada. Então ela é uma vitória, mas obviamente é necessária a atenção permanente para que se preserve, porque a decisão pode, em outras circunstâncias, ser afetada também por outra decisão do próprio Supremo. O Grande Julgamentos do STF faz agora um rápido intervalo, mas não saia daí, porque no próximo bloco você vai ver a repercussão desse julgamento no plenário do Supremo. Voltamos a apresentar o programa Grandes Julgamentos do STF, que hoje fala sobre o monopólio dos Correios. A lei que trata do assunto foi questionada por meio de uma ADPF no Supremo Tribunal Federal. Por 6 votos a 4, os ministros decidiram manter a exclusividade dos Correios na entrega de cartas, cartões postais e correspondências agrupadas, os chamados malotes.
ponto de vista social, o julgamento ADPF 46 é importante porque preserva a atividade postal como um serviço público, garante a universalização desse serviço na medida que mantém a rigidez da empresa pública, a sua saúde financeira, garantindo-se as suas receitas com a preservação de uma parte dessa atividade econômica importante, que é a atividade postal, e garantida no Brasil pela lei e pelo judiciário e pela atividade mantida pelo executivo também, como algo que só pode ser prestado pela empresa pública. Significa retração, significa falta de oportunidade de desenvolvimento. As empresas não têm oportunidade de desenvolvimento, a maioria das empresas pequenas de distribuição não tem oportunidade de desenvolvimento porque não tem volume de trabalho, né, porque está tudo na mão dos Correios. Todo esse volume está na mão dos Correios. Então isso trava essa economia, essa linha de serviço hoje no mercado. Com a decisão do Supremo, qualquer encomenda poderá ser entregue pelas empresas distribuidoras, desde que não seja correspondência pessoal. Poderá ser feita a entrega, por exemplo, até de um calendário de fim de ano ou de um produto comprado pela internet. Os ministros entenderam que a entrega desse tipo de correspondência por empresa privada não é crime. Quanto às encomendas, o Correio segue mantendo esse serviço, mas em regime concorrencial, ou seja, não estão impedidas as demais empresas privadas de prestarem esse serviço. Apesar da decisão do Supremo em manter o monopólio postal, no julgamento também ficou claro que a lei que determina a exclusividade do serviço aos Correios precisa de uma regulamentação mais detalhada. Definir quem faz o quê? Eu definir o que é livre mercado, o que não pode ser. Eu acho que o governo tem que definir isso aí, a lei tem que definir isso aí, para liberar as empresas para trabalhar com mais tranquilidade, aumentar o maior fluxo de produto no mercado. Por exemplo, a greve dos Correios que teve agora, quantas pessoas ficaram prejudicadas, né? Cartão de crédito, boleto bancário, né? Contas atrasadas, isso tudo foi em função de uma greve que não ocorre hoje com as empresas de distribuição privada. A Lei Postal de 1978, seguramente, como todas as normas, se desatualizou. Para a finalidade da preservação do monopólio, ela ainda está atual. Mas é possível que ela necessite de modernização pelo ingresso dos novos meios de comunicação que precisam ser incorporados. As discussões em torno da questão no Supremo também podem ter mais um capítulo. Isso porque tramita na Corte um recurso em que a Associação Brasileira das Empresas de Distribuição, a ABRAED, pede que os ministros definam o conceito de encomenda, cuja entrega ficou fora do campo delineado pelo monopólio dos Correios, ou seja, pode ser feita por empresas privadas. Os embargos de declaração no STF foram apresentados porque as empresas têm enfrentado problemas por conta da abrangente definição que os Correios têm do conceito de carta. O relator dos embargos é o ministro Luiz Fux. O programa Grandes Julgamentos do STF de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.